Claire, qual é o seu dom? Dançar. Dançar? Dançar. Amo dançar. Tem aquele ditado, quem dança seus males espanta. Uhum. Meus males vivem espantados. Nem vêm comigo porque adoro dançar. Quantas vezes por semana você dança? Eu danço toda hora que uma música tá tocando, eu tô em casa, aí eu tô dançando. Aonde eu estiver que tocou a música que me agrada, eu começo a dançar. E você sai para dançar? Hoje não mais. Uhum. Uhum. Por causa das minhas atividades, então hoje não mais. E a gente vai chegando numa idade que vai parando mesmo. Uhum. Quem é Deus para você? Deus. As plantas, os animais, o sol todo poderoso. Sem o sol não vivemos, então o sol é o Deus maior. Você tem alguma... Você estudou... tem uma formação acadêmica e também você tem uma formação, o que a gente chama de mediunidade, de espiritualidade. Você estudou para isso acontecer na sua vida? Em questão profissional, sim. Fiz muito trabalho com crianças na parte de educação física, recreação, dança, arte. E em questão religiosa, a religião a gente no decorrer do ano, no decorrer da vida, a quantidade de tempo desde o começo, que isso conta muito, porque para você trabalhar com a espiritualidade também existe uma formação dentro da religião e existe um período. Uhum. E esse período é só após os 7 anos, e se você nascer com isso também, com o dom para isso. Como é que começou para você? Com qual idade? A primeira foi com 9 anos, foi a questão de um vizinho, que agora eu não me lembro muito da história, porque eu tinha 9 anos, mas tenho isso na mente, que me aconteceu aos 9 anos. E a outra foi aos 12, quando eu vi que meu avô ia falecer e minha madrasta entrou em desespero. Aí, e eu falei que em 7 dias meu avô vai falecer. Em 7 dias ele faleceu. Ele estava bem, do nada a pressão subiu, foi para o hospital e não voltou. Como é que seus pais lidavam com isso? Minha madrasta e algumas outras pessoas tinham medo. Porque logo depois que eu cheguei na fase, eu trabalhei fora. Então, quando eu ligava, eu nem tinha tempo de perguntar nada no telefone. Quando eu ligava para eles, o que aconteceu? Pode falar. Então, eles já sabiam que quando eu ligava era alguma coisa que eu sonhei, que eu vi. Então, eles já sabiam que tinha alguma coisa ruim para acontecer, eu já tinha visto. Você cozinha, Claire? Cozinho. Forçadamente, que eu não gosto muito. Forçadamente. Forçadamente. Mas às vezes eu cozinho por prazer. Acontece, uma vez por semana me dá uma vontade de fazer alguma coisinha pro maridão. E o que é? O que me der vontade naquele dia, não tem uma coisa específica. Qual é a comida que você mais gosta? Churrasco. Carne. Desde criança? Não. Eu adquiri esse gosto tem uns 10 anos, que até então eu não gostava de carne. Eu não comia carne. Passei a comer de uns 10 anos pra cá, virei totalmente carnívora. Geralmente é ao contrário, né? As pessoas deixam de comer carne pra virarem vegetariano, outra coisa. Eu fiz o contrário. Eu não comia carne, de uns 10 anos pra cá virei uma carnívora. Você acha que de uma certa forma foi a espiritualidade, a mediunidade que trouxe isso? Não sei, pode até ser que carne é uma proteína forte, deve me dar sustância, mas em si eu não sei, não tenho certeza. Eu só sei que eu consigo... É o gosto mesmo. Hoje eu gosto de carne, mas nada de carne mal passada. Minhas carnes têm que ser bem passadas, que eu não gosto de ver sangue, aquele caldinho, nada daquilo. Uhum. Qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou e o que você fez com ele? Primeiro dinheiro, eu sempre fui muito independente. Meu pai até brigava comigo porque eu criança já era
independente. Ele falava assim, essa garota ninguém segura, ela é muito dona de si. E aos 13, 12, 13 anos, eu já queria meu dinheiro. Só que não era nem adolescente, né? Uma pré-adolescente. E eu inventava, fazia pizza de liquidificador, fazia bombons, chocolate. Aí inventei, aprendi a fazer licores, bebida alcoólica. O menor de fazendo idade. bebida alcoólica. Mas eu não bebia. Então, meu pai tinha comércio. Eu colocava e meu pai vendia muito, vendia tudo, e eu ficava com meu dinheiro. E eu falava com 16 anos eu ia casar e ter filho e ir embora de casa. Até hoje não me pergunta por que com 16 anos. Engraçado, né? Com 16 anos eu falava. Quando eu fizer 16 anos, eu já tenho meu dinheiro, vou casar e vou morar fora. E você fez isso? Casei cedo. Nossa, mãe. Tive meus filhos. Quantos filhos você tem? 2. 2? E os 2 foram escolhidos. Eu falava assim, quando eu ficar grávida, primeiro vai vir um menino, porque eu quero meu primogênito menino. E depois eu vou ficar grávida de novo, e a minha segunda gravidez vai ser uma menina. E foi do jeitinho que eu falei. Veio o menino primeiro e depois a menina. Você tem netos, né? Tem um casal de netos. Também. Também. Um menino de 16 anos e uma menina de 4. E eles seguem na mesma linha que você? Toda, a família toda. A família tem que ficar unida. Claro que cada um tem a sua escolha e eu não seria contra se eles estivessem em outra escolha. Mas Deus me abençoou tanto com os filhos que minha família toda é. Meus filhos, meus netos, meu marido, todos são. A gente sabe que você tem um trabalho social maravilhoso. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é estar aqui, estar bem, estar viva, não passar por nenhuma situação ruim, nenhuma necessidade. Que hoje em dia você viver já é uma luta e uma guerra, né? Então eu me sinto uma pessoa com sucesso. E se a mídia viesse e te transformasse numa pessoa muito famosa? Não iria querer. É. Não. Se começassem a te solicitar pelo seu trabalho social, Cléia vem aqui, Cléia vai lá, Cléia me dá entrevista. Gente, eu ia ter que ter bebido alguma coisa. Alguém do meu lado. Você não bebe? Mas eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha. É? Eu sou muito tímida, muito mesmo. É. Então eu iria ter que ter alguém ali do meu lado. Vamos embora, Cleide, vamos, Cleide. E conversando comigo, igual os médicos fazem com as crianças quando vai para o hospital, que ficam enganando as crianças, eu tenho que fazer a mesma coisa comigo. Quando você vai fazer o seu projeto, então, e tem várias pessoas, que a gente sabe que você atende várias pessoas, e principalmente nas como é que eu posso chamar, comemorações, nas festas, então tem lá uma multidão de pessoas querendo falar com você, e às vezes não só com você, né, às vezes, muitas vezes com Maria. Como é que é para você esse momento? Morro de vergonha. Eu olho para cima, eu olho para o chão, e até a hora que eu fecho os olhos, às vezes fico de costas para a pessoa, para ninguém ficar me olhando de tanta vergonha que tenho. E em questão, quando acontece para chamar uma entidade também, para as pessoas consultar, nossa, ainda é pior ainda. Fica todo mundo ali te olhando, é horrível. Mas o horrível que eu digo é porque eu sou tímida, eu tenho vergonha. Você chega a passar mal? O médium, ele passa mal? De uma certa maneira, ele fica com o estômago embrulhado? Não, eu acho isso um ditado errado. Ai, tô passando mal, vou virar. Tá passando mal, vai virar? Então, se você vai virar com uma história que você tá passando mal, então é uma coisa boa, né? Uma coisa ruim. Tô passando mal, vou virar. Entendeu? E eu não passo mal, eu sinto as energias que a gente vai sentindo, zumbido no ouvido, as pernas vão ficando fracas, você vai perdendo a noção das pernas, o coração parece que está assim acelerado e ataque cardíaco, mas isso também dá quando a gente fica muito feliz. Entendeu? Então não vejo como passar mal. Passar mal era quando bem mais jovem e eu não tinha consciência nem ciência de entidade assim em mim.
Então, por eu não ter essa consciência, eu achava que a minha pressão estava muito baixa e eu estava desmaiando. Uhum. Só que achava engraçado que meu desmaio eu conseguia andar bastante e eu via igual uma televisão escangalhada, aquelas televisões antigas de tubo, que ficava fora do ar. Isso, aí eu achava estranho. Aí eu falava assim, até os meus desmaios são esquisitos. E eu falava para o médico isso, que meus desmaios eram esquisitos. Uhum. Aí até que uma vez, isso já era nova, no hospital falou, leva ela para um centro espírita. A primeira vez que ela veio, como foi para você? Alguém te avisou, tipo, olha, apareceu uma pessoa com o nome tal e falou isso, isso e isso. Eu já sabia dela desde criança, porque ela sempre cuidou de mim. Uhum. E eu a via. Eu a via na porta do meu quarto, eu a via na porta da minha casa. Ia comigo para a escola, eu andando, ela do lado, às vezes. Às vezes eu via ela sair com meu pai, para meu pai indo para o trabalho, eu via. Então, essa parte já era muito natural para mim. Agora, da primeira vez que eu virei, foi a minha filha, falou assim, eu tô vendo bem sua pombogira aí atrás, ela tá bem vinda ali. Aí, de imediato, ela chegou e aconteceu. Chegou. Casamento bom, é tranquilo. Casamento tranquilo, tem momentos, eu não posso nem falar que tem momentos bons e momentos ruins, não existe isso. Uhum. Existe um casal que tem dia, todo mundo está feliz e alegre, tem dia que ninguém quer conversar, porque tem seus pensamentos, ser humano, cada um tem o seu eu, né? Mas é um casamento normal, vida normal. Quando você cria alguma coisa, qualquer coisa, por exemplo, quando você desenha ou quando você faz uma redação, alguma coisa, você sente que é você ou você sente que é a espiritualidade? No começo, eu não sentia espiritualidade, nada disso. Eu achava eu em alguma outra vida. Porque toda vez que eu ia desenhar, eu sempre via. Porque quando você vai desenhar, você imagina e começa ali a desenhar. E eu tinha uma casinha branca cheia de flores, e flores que eu sou apaixonada, que são beijos. Eu amo beijos, rosas e orquídea. E agora, quando eu viajei, eu vi os beijos lá, eu falei assim, olha, gente, não é coincidência. Uhum. E a casinha tinha como se fosse alto, uma montanha, mas não era uma montanha, só uma coisa um pouco elevada, a casinha lá cheia de beijos. Uhum. Que lindo. Muito. Viagem. Fiz para a Espanha, foi maravilhoso. Como é que foi estar lá? Como é que foi estar lá? A primeira vez que você foi? Como se eu estivesse voltado para casa. Lá eu me senti em casa. As ruas era como se eu já conhecesse, o castelo onde eu fui, a igreja, a catedral, por onde eu andei, era como se eu já vivesse lá. Uhum. Ao mesmo, não foi uma coisa assim, meu Deus, mas foi uma realização, não só pessoa, mas espiritual, porque era uma coisa que o meu eu já vinha lá de dentro, como se eu estivesse voltando para casa. Então, isso é uma coisa que é inexplicável. Não tem tamanho nem grau de maravilhoso. Maravilhoso já é a palavra perfeita. Você exerce o seu dom muito bem, Cléa. Obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada a Maria também. Obrigada, eu que agradeço.